Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu fiz alguns vídeos fazendo um react, meio que um react, logicamente, né? De uns vídeos do Juarez Vidal, que é o cara que disse em um vídeo só que era Abraão e José do Egito, e que a esposa seria Sara, toda aquela coisa. Tá aí o vídeo, né? Eu fiz esse vídeo, além de um outro vídeo em que ele fala que seria também o Messias, ou seja, ele seria também Jesus. Aí ele fala que aquele que as pessoas chamam de Jesus, mas o nome certo é Yahweh. Aí Yahushua, na verdade, porque Yahweh aí seria Deus, né? Yahu, Deus, né? Yahushua, ou seja, Deus salva. Mas não existe nenhum nome chamado Jesus salva em nenhuma das Bíblias, pelo menos é o que se sabe. Ou seja, é lógico que você vai falar assim, e você vai falar de 40 mil documentos que existem, você analisou todos? Não, é lógico que não. Eu, não só como historiador e também como teólogo, a minha primeira formação foi teologia, eu já disse isso, já repeti aqui diversas vezes. Então, você tem a obrigação de estudar. Uma obrigação, essas áreas obrigam você a estudar e a ler bastante. Se você não fizer isso, você não vai chegar a um objetivo. Mas você precisa ter exegese, hermenêutica, né, que é a interpretação dos textos, a correta interpretação dos textos. Né? Você precisa ter metodologia, né? Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Então é muito fácil você chegar aqui nas redes sociais, gravar seus vídeos e falar que é Jesus, que é Deus, que é, sei lá, Moisés e tal, para um público. E eu já disse que são recheados de mundinhos. Então o cara tem um público, lógico, ele está lá com 58 mil inscritos, se eu não estou enganado, não significa que todas essas pessoas, você vai lá no canal e vê que o cara tem uma quantidade de visualização muito aquém da quantidade de inscritos que ele tem. Então, é lógico que nem todas as pessoas que estão inscritas lá ou podem assistir todos os vídeos ou podem concordar com a pessoa. Mas é muito simples você gravar seu vídeo aqui, falar que é Jesus, encontrar algumas pessoas que acreditam nisso, você disser que é Abraão, que sua esposa é Sara, que você é José do Egito, e as pessoas acreditarem nisso. E a minha crítica foi, primeiro, que ele não tem comprovações, ele não consegue corroborar essa ideia, ou seja, o próprio Cristo não conseguiu, não foi uma unanimidade, tanto é que ele não foi uma unanimidade que ele foi morto por judeus, na verdade, judeus e romanos, né? Quando eu digo judeus, eu sempre fico dizendo aqui que a política e a religião matou Jesus, e de fato foi. Por quê? Porque os políticos, os religiosos invejosos, maldosos, tal qual esses de hoje, ou seja, o evangelho de fariseus, como disse a própria Aimee Rocha aí na música que ela fez, logicamente que ela diz algumas verdades e também cita algumas coisas que não são verídicas, mas tudo bem, de fato, esse evangelho é o evangelho dos fariseus. E essas pessoas fizeram o que fizeram com Jesus Cristo, né? Mas mesmo assim, o Juarez, por exemplo, Juarez Vidal, ele não consegue comprovar que é Cristo nem sendo provocado. Por quê? Porque Cristo se revelou quando houve provocação. É como a justiça age quando há provocação, a gente usa assim, quando há instrumentos para isso. Então, ou seja, e nem mesmo sendo provocado dessa forma, o Juarez não consegue provar para ninguém que ele é Cristo, que ele é Jesus, né? Que ele disse que seria revelado, que ele seria levantado o grande Deus dessa era, que ele vai ser o Deus de todas as nações, e ele tem seguidores para isso, incrivelmente. Então, um dos seus seguidores veio aqui muito irado
veja que são os vídeos que, em tese, não incomodaria muitas pessoas, né? Mas o servo de Yahushua ficou tremendamente injuriado pelo fato de eu dizer que o líder dele, ou que o cara lá não é. E aí veio aqui todo cheio de prosopopeia, todo cheio de grosserias e xingamentos, essas coisas normais, né? E vejam que eu não proferi nenhum xingamento aqui posso até dar termos pejorativos, mas desses termos pejorativos não tem xingamentos ou palavras de baixo calão aqui, não foram pronunciadas. Eu normalmente não faço isso, e vocês podem observar pelos meus vídeos, até os mais exaltados, que não tem xingamento às pessoas, ou da forma como esse rapaz fez. Ficou super irado porque ele queria que eu aceitasse que o Juarez Vidal é Jesus. E esse Juarez Vidal não é Jesus nem aqui, nem na China e nem no Paraguai. Ele é simplesmente um homem que come, que bebe, que defeca, que faz sexo, que simplesmente isso. Um homem como qualquer um outro, e provavelmente com alguns, eu digo, né, provavelmente com alguns problemas psicológicos, né? E eu não sei por qual motivo que eu vi um vídeo em que ele fala que um dos motivos dele ter problema lá é questões de terras, e acusou os próprios filhos de tê-lo espancado e coisas assim, coisas que ele não consegue resolver nem no mundo jurídico, ou seja, no mundo humano, e nem no mundo espiritual. Ou seja, toda essa problemática que ele está tendo com os filhos, ele, como Jesus, como Abraão, pai das nações, não consegue controlar. Ele não consegue controlar os filhos dele. Alguém pode dizer assim, mas o profeta não faz milagre em casa. Faz milagre sim, porque Abraão controlava. Abraão não era à toa pai das nações, não é à toa, porque ele controlava seus filhos, seus súditos, seus outros agregados, e ele controlava. E o nosso Abraão, José e Jesus na mesma pessoa não consegue controlar os próprios filhos que ele pôs no mundo. Entendeu? Então, e o cara ficou super irado, né, assim, falando um monte de besteiras, mas são coisas que eu não publiquei. Então, ou seja, assim como o cara tem o direito de contar essas besteiras, mentir e para influenciar pessoas, eu tenho o direito de vir aqui e dizer que ele está mentindo. Né? Ele não consegue. Se você tiver curiosidade, nós não temos textos da Bíblia originais, assim, ou seja, original. Aquele primeiro texto que foi escrito, nós não temos isso, né? A não ser no que nós chamamos ali de Novo Testamento. Aí nós poderíamos dizer que aqueles lá são os mais originais possíveis, mas no conjunto geral, nós temos diversas Bíblias, ou escritas por diversos povos. Por exemplo, uma das Bíblias, a Bíblia estou falando de textos mais originais, ou seja, de cópias mais originais. Você pode ter uma cópia que seja mais original. Por exemplo, você vai no cartório e tira uma cópia autenticada de um documento seu. Ele tem uma validade, né? Juridicamente ele tem uma validade. Se você tirar uma cópia daquele documento carimbado, ele não vai ter a mesma validade. Ele é uma cópia, contém todos os detalhes da forma que está, ela não está corrompida, inclusive o carimbo do cartório, mas ela não é original, ou seja, não teria a validade que aquela cópia carimbada teria. Então nós não temos, nós temos outras Bíblias aí, diversas Bíblias que você pode analisar como estudioso ou como curioso, ou seja, um estudioso amador, né? Você não precisa ser um historiador formado, né, na academia, você não precisa ser um teólogo formado na academia para estudar. E tem pessoas que estudam, pegam metodologia. Uma das maiores historiadoras do Brasil não tinha nem a 4ª série na época, né? Eu esqueci o nome dela aqui agora, depois se eu lembrar eu vou colocar ali, que não sei se eu vou lembrar. Teria que pesquisar e eu não posso esquecer desse detalhe. Aí, então, você precisa de método, não é? Uma metodologia para você chegar e estudar e tal, e
para você não cometer deslizes. É como um jornalista. Jornalista, por exemplo, escreve bem semelhante a um, vamos dizer assim, a um historiador, mas ele tem, vamos dizer assim, detalhes que são diferentes do historiador. Normalmente, o historiador, quando vai fazer publicações, textos acadêmicos e várias coisas, o negócio é bem mais rebuscado do que você possa imaginar. Então, mas você pode pesquisar, mesmo que você não cite as fontes ou não coloque as fontes da forma como deseja a academia ou as normas da BNTT, por exemplo, você pode fazer tranquilamente uma pesquisa e chegar a fatos incríveis, que é o que essas pessoas não fazem, mas acham que podem retrucar, espernear e tal. E para mim não significa nada. O que significa para mim é que se ele trouxer elementos, se o Juarez Vital sendo provocado demonstre que é Cristo, como Cristo, a primeira provocação que Cristo teve foi pela própria mãe, para que ele transformasse ali a água em vinho. Foi a primeira provocação, dentre outras provocações que ele foi mostrando que era uma pessoa diferenciada, de acordo com os relatos. O que não acontece com Juarez Vidal. Juarez Vital, eu estou direto falando Vidal, Juarez Vital. Juarez Vital apanhou dos filhos, teve o braço quebrado, foi para a cadeia, e isso, nada disso se assemelha com Cristo. Por quê? As coisas que aconteceram com ele não foram por questões religiosas ou espirituais, foram por coisas materiais. Entendeu? Coisas materiais, coisas do homem. Aí você pode me dizer assim, mas Cristo também estava envolvido, uma das coisas que... As coisas de Cristo eram espirituais. A dos políticos romanos, né, e judeus eram materiais. Isso fica bem claro quando Cristo diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. César são as coisas materiais, as quais eles morrem, esperneiam, e a de Cristo são as coisas espirituais. Então, esse cidadão não conseguiu nem mesmo resolver esses problemas. Nem mesmo resolver esses problemas, ele não conseguiu resolver. Então, é impossível dizer que ele é um Cristo. Né? Então, eu acho que eu pulei um pouquinho a parte que eu falei que das Bíblias, em que você pode ter documentos mais originais, em que você não vai encontrar nada que diga que Juarez Vital seria o Cristo, a Bíblia inteira, e nem outros textos diz. Dificilmente ele seria, né? Se cumprir mesmo a palavra de Deus, as profecias bíblicas, Juarez nasceu aqui no Nordeste, se eu não estou enganado, pelo que eu entendi que ele falou. E o Nordeste não fica no Israel, fica no Brasil. Israel fica lá na Ásia. Israel faz parte da Ásia, tá? No Oriente Médio, que é Ásia, o continente asiático. Então, fica lá grudado com o Egito e coisas parecidas ali, aquela região do Oriente Médio, grudado ali na África e coisas parecidas. Então tá bem distante de onde o Juarez nasceu, que se cumprir, né? Que se cumprir as promessas, o Juarez Vidal de fato não seria de forma nenhuma o Jesus. A não ser que ele seja mais um daqueles, porque na época que o verdadeiro Jesus andava por aqui, pelas terras, pelo nosso planeta, existiam vários outros, né? E com o mesmo nome, inclusive, era um nome bastante comum, como João, José, eram bastante comuns, ou são ainda bastante comuns, era dessa forma. Então, em qualquer lugar você esbarrava no Yeshua, em qualquer lugar você esbarrava no Yeshua. Né? E os judeus odeiam Jesus de corpo e alma. Quanto mais, vamos dizer assim, quanto mais ortodoxo for esse judeu, mais ódio por Jesus eles têm. Então, ao invés de chamar Yeshua, né, ou Yehoshua, que seria o nome, Yehoshua, né? Yeshua é o diminutivo de Yehoshua. Eles chamam ele de Exu, não Exu como falam as religiões de matrizes africanas, mas
Yeshu seria em hebraico uma forma pejorativa de tratar uma pessoa. Então, assim, eles não têm apreço nenhum. É como aquela senhora lá na Avenida Paulista falando que estava com Israel porque Israel era cristão como Jesus. E, lamentavelmente, é como cristão como o Brasil. Quer dizer, os caras odeiam Jesus de corpo e alma. Os cristãos vivem separados dos judeus, os cristãos, para se manifestarem como cristãos, têm que estar em bairros cristãos, coisas que não mostram. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando judeus agredindo as senhoras cristãs que se aventuraram a ir pregar e falar de Jesus em território judaico, quase que foram linchadas por crianças e adultos que estavam incentivando essas crianças. O vídeo está aí. Então, lamentavelmente, a gente vê esse tipo de coisa, e esse tipo de pessoas, esse tipo de ação, né? Esse tipo de movimentação de pessoas que se envolvem com essas crenças, essas seitas, essas loucuras, e essas coisas têm dado maus frutos. Essa que é a realidade. Essas coisas têm dado maus frutos, e esses maus frutos se espalham por aí. E agora nós temos Juarez. Assim, de um modo geral, o Juarez tem relevância zero, né? Assim como eu também tenho relevância zero, e o cara, o servidor do Juarez, está preocupado porque eu não tenho, não vai ter muito inscrito. Eu não tenho essa preocupação. Ninguém nunca me viu pedindo inscrito ou pedindo like. Eu não quero. Se não quiser se inscrever, não inscreva os que estão inscritos. Se quiser se desinscrever, então está tranquilo. Eu não estou nessa vibe, não estou nessa preocupação. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu não faço isso aqui por dinheiro. Eu faço isso porque quando minha consciência pede para eu falar de algum assunto, eu vou lá e falo, e só. Não tenho essa preocupação que essas pessoas têm de estar atingindo pessoas, de ficarem famosas em redes sociais para perder o sossego. Eu lembro que a primeira vez que eu fui reconhecido na rua por conta de vídeos, eu fiquei assustado. Né? Fiquei muito assustado. E a outra vez que eu fiquei assustado foi quando eu conheci também um cara que eu já fui muito mais ativo no YouTube. E esse cara conhecia alguém que morava perto de onde eu morava e ficou insistindo eu tive que me desvencilhar desse cara para não dar meu endereço para ele. Eu não queria ninguém indo na minha casa. Né? Assim como o Pedro tem um rapaz aí do canal, Pedro Ivo, ele é do canal Ateu Informa, ele é daqui de Brasília também, e ele é professor de história também. Então, nós passamos no concurso da Fundação Educacional, e acho que ele passou em segundo lugar, né? Ele foi a segunda melhor nota, e aí eu, na maioria, no amplo ali, eu acho que eu fiquei 23 ou 25, alguma coisa assim. E o Pedro tava lá, e assim, pela tonalidade de voz dele, assim, ele tava de costa, e porque eu nunca o vi realmente, a gente estava lá fazendo a entrega da documentação e tudo, e ele estava lá, e pela voz dele eu conheci. Quando ele levantou, olhei, aí eu falei, Pedro, e o Pedro ficou meio assim, assustado, e aí eu cumprimentei, e aí ele falou, de onde você me conhece? Quando a pessoa fica um pouco preocupada, de onde você me conhece? Que ele não me conhecia. Aí eu falei para ele, não, eu te conheço do YouTube e tal, e assim, aí ele deu uma acalmada, só dos vídeos mesmo do YouTube, porque como é que a pessoa te fala de você, é complicado, né? Então, basicamente é isso, né? Então, assim, eu não tenho preocupação, a preocupação que o servo de Arusha, o servo do Juarez tem, não é a minha preocupação. A minha preocupação são com as mentiras que são cotadas, com as invencionices. É um direito que o cidadão tem de falar, e eu tenho o direito de rebater. Vejam que a honra dele não está sendo atacada em nenhum momento, porque eu não sou nenhum maluco. Né? Eu também sou estudante de direito, então eu sei até onde eu posso ir com algumas coisas que são ditas. E mesmo que não fosse, eu nunca tive essa tendência de ficar xingando as pessoas e dizendo palavras indelicadas, de modo que possa ferir a honra da pessoa, assim, de um modo geral, como fazem esse tipo de gente, né, que tem esse teor nazista, fascista,
sei lá, xenofóbico, racista e os cacete a qual. Então, assim, se você vamos dizer assim, seguidor ou desse tipo de ideologia, eu não sou o cara com quem você pode ter qualquer tipo de relacionamento. Eu sou totalmente contrário a todas essas coisas, por diversos fatores. Por diversos fatores. Então é isso, valeu, muito obrigado.